Muito obrigado, presidente. E dando sequência a essa solenidade, gostaríamos de dizer que na representação das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, a FEComércio atua junto a diversas categorias econômicas no estado de Santa Catarina, por intermédio dos seus 70 sindicatos filiados, fomentando assim o relacionamento institucional na busca da competitividade das empresas catarinenses e do desenvolvimento econômico sustentável de Santa Catarina. Senhoras e senhores, nesse contexto estão inseridas as 10 câmaras empresariais, fóruns de discussão e levantamento de demandas junto aos empresários de uma determinada categoria. As câmaras funcionam, claro, como um ambiente que aproxima os empresários para o debate, a proposta de soluções e também o posicionamento acerca de um assunto sensível ao setor. Essa noite marca o início do processo de criação da Câmara Empresarial do setor de serviços da FEComércio Santa Catarina, criada com o objetivo de aprofundar temas referentes às diversas atividades desempenhadas pelo setor, dando voz aos empresários para o aprimoramento do setor competitivo catarinense. Além de cumprir o seu papel como representante legal das empresas do setor de serviços, a entidade oferece, por intermédio da Câmara, um ambiente de troca de experiências, integração e delineamento de ações com as outras duas entidades do sistema, o SESC e o SENAC. Constituída a partir da união de forças pelo associativismo, as câmaras empresariais são fundamentais para o objetivo que a entidade se propõe: manter seus representados informados da dinâmica de mercado é, sem dúvida alguma, uma maneira de mantê-los fortes em busca de uma maior competitividade das empresas catarinenses. E para falar do desafio no setor de serviços diante das mudanças no perfil e nos hábitos do cliente, convidamos então ao palco o doutor em Ciência da Informação, jornalista e empreendedor, Carlos Nepomuceno, para que profira a sua palestra com o tema Negócios 3.0, a disrupção no setor de serviços. Por gentileza. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Carlos Nepomuceno, mas o pessoal me chama de Nepô, que no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras: Xuxa, Zico e Pelé. E Lula é a exceção que justifica a regra. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui e agradecer muito o convite. Eu tenho estudado o mundo digital há 20 anos e desde que comecei a estudar o mundo digital, e eu tenho empresa desde 1995 nessa área, tenho mais de 500 projetos no mercado, e eu nunca aceitei a resposta fácil sobre esse assunto. Eu sempre procurei tentar ajudar os meus clientes a procurar a competitividade. E eu gostaria de ressaltar muito essa palavra para vocês, porque é uma palavra que a gente tem que destacar, porque eu já tive situações em que eu vi determinadas pessoas ganharem um prêmio de inovação e no dia seguinte fechar as portas. Porque as pessoas começam a inovar, todo mundo começa a dizer que inovação é a grande saída para resolver o futuro, e as pessoas inovam e não aumentam a competitividade. Uma coisa é a competitividade, é a inovação que gera competitividade. A outra é você inovar por inovar, para ganhar prêmio, para dizer que está inovando e você não consegue chegar. Então hoje eu me coloco um profissional de inteligência competitiva e eu vim fazer hoje
na minha opinião, eu vou tentar fazer a palestra mais importante que vocês já ouviram nos últimos 10 anos. Essa é a minha pretensão. Eu posso ser ambicioso, mas essa é a minha pretensão. Vocês podem depois dizer para mim, pô, essa palestra não serviu para mim, mas essa é a minha pretensão. Eu estou há 10 anos tentando responder uma pergunta que é: o que é o mundo digital? Por que ele está aqui hoje? Para onde ele vai nos levar? E o que uma organização, o que um setor como o nosso, como o de vocês, tem que fazer? Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente começa a discutir esse mundo digital é que a gente tem o mundo, todo mundo está vendo isso, está passando por uma série de mudanças. Eu estive em São Paulo semana passada, num evento maravilhoso da SAP, eu fui convidado como influenciador digital deles, e aí fui vendo as palestras, as pessoas falando, todo mundo falando o que tem que fazer, mas ninguém discute por que tem que fazer. Qual é o motivo dessa mudança? Por que as pessoas estão vindo, por que as pessoas, os empresários, as empresas hoje assistem determinadas mudanças e que no passado não aconteceram? Por que no Brasil nós estamos prendendo presidentes da Câmara, governadores, né? Praticamente já prendendo um ex-presidente da República, a primeira vez que um ex-presidente da República é processado, é a primeira vez que um presidente da República em exercício, um ex-presidente é processado, e um presidente atual é colocado para responder uma denúncia. Nunca aconteceu. Nunca um presidente da Câmara foi preso, nunca um ministro da Economia, ex-ministro, foi preso. Um número enorme de pessoas estão por isso. Tudo isso faz parte de um contexto, de um cenário, que eu vou tentar explicar para vocês. Em alguns momentos das minhas palestras no passado, eu dizia que o mundo que a gente está entrando é muito complexo. Mas eu percebi que não é complexo. O que a gente está vivendo é muito simples. O difícil é a gente conseguir entender e conseguir desaprender o que a gente aprendeu até agora. E todos esses anos que eu tenho estudado esse assunto, a coisa mais importante que eu percebi não foi o que eu aprendi de novo, foi o que eu consegui desaprender. E o grande desafio que a gente tem hoje, e esse realmente é o desafio, é a capacidade que a gente vai ter de desaprender. Vocês estão, certamente, muita gente aqui ainda tem 10, 20, 30 anos, tem muita gente que vai passar o negócio para os seus filhos, tem muita gente que tem a expectativa de passar o negócio para os seus netos, e a gente tem que entender o que é esse mundo novo, por que a gente está vivendo essas mudanças no Brasil, por que os Estados Unidos elegeu um presidente que ninguém dizia que ia ser eleito, por que a Inglaterra se separou da União Europeia, por que muita coisa diferente está acontecendo. E eu vou explicar para vocês de uma maneira muito simples, porque eu cheguei numa fórmula simples, vocês vão concordar comigo, vocês vão entender por que está acontecendo. Não é complicado de entender. E eu vou pedir a ajuda aqui do quadro, eu vou contar para vocês uma historinha simples. Todo mundo deve já ter ouvido que no Rio de Janeiro existe um bar chamado Copacabana. Copacabana tem uma rua que se chama Prado Júnior. Será que a gente consegue botar uma luzinha mais forte aqui ou quer botar ali na luz? Aqui talvez seja melhor botar aqui. Então, a Prado Júnior é a primeira rua de Copacabana. Copacabana tem kitnet. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Kitnet? Sim, né? Antigamente tinha kitnet, hoje em dia não tem mais, porque hoje é loft ou estúdio. Porque é mais caro, né? Mas kitnet é aquela coisa, todo mundo sabe, que quando o cara entra já está na janela. E o cidadão está na sexta-feira, como o dia de hoje, na sexta-feira à noite, pensando o que ele vai fazer no fim de semana, no sofá, e chega, toca a campainha, ele está na porta, dá uma olhada no olho mágico e dá aquela sombra no olho mágico. Então não dá para fingir que ele não está em casa, porque ele já deu aquela sombra.
São 6 parentes chegando de Florianópolis para visitar o cidadão no Rio de Janeiro. Diz que o pessoal de Florianópolis é meio chegado mesmo, né? Já. Então, eu queria que vocês me ajudassem a discutir esse kitnet. Todo mundo já viu a cena, kitnet, sexta-feira, chegam 6 parentes de Florianópolis, vão ter 7 pessoas nesse kitnet para passar o fim de semana. Então eu queria pedir que vocês me dessem como orientação quais são os problemas que vão ter que ser administrados nesse kitnet, nesse fim de semana em Copacabana. Por favor, me ajudem. Quais são os problemas que a gente vai ter? Espaço. Que mais? Banheiro. Boa. Camas e espaço. Que mais? Alimentação. Boa. Que mais? Pô, o pessoal de Florianópolis, né, cara? O pessoal já está chegando na casa do cara, ainda quer que ele pague? Nós estamos falando de logística. Faz sentido? Logística. O que mais? Água. Lixo, boa. Lixo. Mais 2, vamos lá. Barulho. O que vocês falaram? Toalha está na logística, né? Eu falei barulho. Tá bom. Então, olha só. Isso aqui vai explicar para vocês um novo século. Vocês vão ver que vai explicar um novo século. O kitnet de Copacabana. Vocês vão lembrar do kitnet de Copacabana, porque isso aqui vai explicar o novo século. Muito bem. Então, a pergunta que eu quero fazer, em termos lógicos, é o seguinte: necessariamente esses problemas vão acontecer esse fim de semana? Inapelavelmente? Sim ou não? Sim? Muito bem. Eu vou sortear o livro e vai valer esse livro que eu lancei ano passado, um e-book chamado Educação 3.0. Eu vou fazer uma pergunta, quem adivinhar essa pergunta vai ganhar esse livrinho aqui. Quantas pessoas existiam no mundo em o pessoal que assistiu a palestra ontem está vetado. Porque tem gente que está assistindo de novo, então está vetado. Não vale, eu sei quem é, já tenho o nome. Então olha só. Quantas pessoas existiam no mundo em 1800? Quantos seres humanos? 1800. Quem chuta? 1 bilhão. Quem falou 1 bilhão? Falou. Parabéns. Uma salva de palmas para o nosso amigo. Ganhou o livro. Ele almoçou comigo, mas eu não dei a dica para ele não, tá? Mas olha aqui, eu preciso confessar uma coisa que eu vi na tua Wikipédia. Tô falando, cara. É isso aí. 1 bilhão. Tá certo? Quantos somos hoje? 7. Não está valendo o livro, não adianta. 7 bilhões. Então preste atenção. 1 bilhão no kitnet, chegam 6 parentes, 7 bilhões. Leiam de novo o texto que vocês falaram e me digam se não são as crises que nós estamos passando hoje na sociedade. Espaço, banheiro, saneamento, alimentação, logística, água, lixo e barulho. Sim ou não? Ainda podíamos falar de privacidade, ainda podíamos falar de conflitos, ainda podíamos falar de outras coisas. Sim ou não? Então o que eu descobri? Qual foi a minha descoberta? Que é uma descoberta, não tem grandes mistérios essa história, mas é uma coisa fundamental para a gente poder entender esse novo século. O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Eu vou repetir. As outras espécies não crescem demograficamente. O lobo tem 50 lobos. Se crescer muito depois dos 50, os lobos se separam. Os elefantes
não pode crescer depois de um determinado tamanho. Se separam. Ou morrem os mais velhos, ou deixam morrer os mais novos, os leões, as zebras. E aí a gente começa a entender uma coisa fundamental para pensar esse novo milênio e para a gente começar a entender por que a gente vai fazer mudanças radicais na sociedade. O ser humano é uma espécie que cresce demograficamente e o crescimento demográfico do ser humano, como aconteceu, é a primeira vez que acontece desse tamanho no globo todo, quando a gente sai de 1800 e vai de 1 para 7 bilhões, o ser humano, quando ele cresce demograficamente, e esse foi o estudo histórico que eu fiz, ele necessariamente vai ter que promover uma mudança radical no modelo de administração. Eu vou repetir. O ser humano, quando ele aumenta a população, a história, eu vou mostrar isso para vocês na história, ele precisa mudar o modelo de administração. Como que nós conseguimos mudar o modelo de administração? E por que as outras espécies não conseguem? As outras espécies têm um modelo de administração genético. Está embutido dentro do gene. O leão, que era morto na savana pelos nossos antepassados há 5.000 anos, é mais ou menos o mesmo leão. Mas o ser humano não é mais ou menos o mesmo ser humano. Nós mudamos o modelo de administração da espécie. Nós mudamos o modelo de administração da espécie. O nosso modelo de administração não é fixo. Porque nós fazemos sexo, crescemos demograficamente e um dia a conta chega. Ninguém em sã consciência, ouvindo o que eu estou falando agora, vai dizer que a gente não tem um problema muito mais complexo do que tinha no tempo atrás. Quando as pessoas falam, o bom tempo era o tempo do vovô, que ele botava uma cadeirinha aqui em Florianópolis e ficava na varanda conversando e tal. Quantas pessoas moravam em Florianópolis no tempo do vovô? Eu, quando era garoto, com 10 anos, não tinha, e eu acho que a maior parte daqui sabe disso, não tinha porteiro eletrônico, não tinha câmera, não tinha... Você entrava na casa das pessoas, batia na porta e ia entrando. Era como se fosse uma vila. Só que as cidades foram crescendo. O Brasil, para vocês terem uma noção, quando meu avô nasceu, nós éramos 30 milhões em 1900. Hoje nós somos 210. O Brasil cresceu 7 vezes, enquanto o mundo cresceu. Nós crescemos 7 vezes em 100 anos e o mundo cresceu 7 vezes em 200 anos. Então, vocês que são pessoas que estão nessa luta, nessa batalha, que chegaram com as suas empresas, com os seus respectivos, sabem o que é aumentar a demanda. Quantas pessoas comem no mundo 3 vezes ao dia? Se são 7 bilhões, nós temos que produzir no mundo 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Olha aí o problema. E o Brasil tem que produzir 630 milhões de pratos de comida todos os dias. Isso vai estourar aonde, pessoal? Vai estourar no setor produtivo. Então, eu quero que vocês digam para mim o seguinte: tem lógica ou não tem o que eu estou falando para vocês? Faz sentido ou não? O pepino chegou, está aí. Não dá para matar a gente. Certo ou errado? Não dá para chegar e dizer, agora vamos diminuir o número de pessoas, as pessoas não vão comer hoje, não vão comer amanhã, não vai ter transporte, não vai ter roupa, não vai ter calça, não vai ter sapato, e a coisa complica. A coisa complica, porque não é modelo chinês. Que a China, por que a China resolveu o problema? Todo mundo veste cinza, todo mundo come arroz e não pode ter 2 filhos. É só um. Aí você, tudo bem, você reduz a complexidade, abafando a diversidade das pessoas. Mas aqui todo mundo tem uma camisa diferente, um sapato diferente, uma cor diferente, um batom diferente, um grau de óculos diferente. Olha a complexidade aumentando.
Então a primeira coisa que eu quero consolidar com vocês, para a gente entender o novo século, para a gente entender o que vai acontecer no mundo, no Brasil, com os nossos filhos, os nossos netos, é dizer para você o seguinte: a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vivendo uma mudança profunda na civilização, porque nós crescemos demais demograficamente. É isso que está provocando todas as mudanças. Esta é a causa. Isso já ajuda muito a gente a entender, por exemplo, o Uber. Eu vou explicar depois por que o Uber aparece. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, que vocês podem me perguntar, é dizer o seguinte, né, pô, peraí. Você é um cara cheio de lógica, mas peraí, por que isso não aconteceu em 1960? Por que não aconteceu em 1980? Por que não aconteceu em 1990? Por que não aconteceu em 1940? Essas mudanças todas. E aí nós vamos entender, e eu estou fazendo uma revisão na maneira que a gente pensa o ser humano para vocês, profunda. Nós vamos entender um segundo aspecto fundamental do ser humano, para a gente poder entender o novo século, para vocês poderem se posicionar. Por que nós estamos vivendo essa mudança agora? E vocês já sabem a resposta. Vocês percebem isso nos filhos de vocês, na vida de vocês. Mudanças civilizacionais, quando a gente aumenta a população, começam com a chegada de uma nova mídia. Principalmente uma nova mídia que descentraliza a informação. Eu posso dizer para vocês, eu vou arriscar dizer para vocês o seguinte: nós estamos saindo praticamente de uma ditadura de mídia. Essa ditadura não foi provocada por ninguém, era uma incapacidade do rádio, da televisão, dos jornais dos grandes jornais, de permitir que a gente fosse mais bem informados. Então, qual é o motivo, o gatilho do início dessa mudança radical que a gente está passando? Nós introduzimos e massificamos na sociedade de maneira muito rápida uma nova mídia. Por isso que o ciclo de inovação, o ciclo disruptivo se inicia, e esse ciclo disruptivo que está se iniciando, ele vem com muita força por causa do tamanho que a gente aumentou da população. É compatível uma coisa com a outra. No passado nós introduzimos novas mídias, as mudanças foram profundas, mas foram muito mais lentas e foram muito menos disruptivas. Aonde nós vamos ver novas mídias no passado que mudam a sociedade profundamente? Há 70 mil anos nós introduzimos a oralidade, começamos a falar. Naquele momento nós deixamos de ser uma espécie nômade, passamos a ser uma espécie que começou a construir as aldeias, domesticamos os animais, começamos a produzir agricultura e nós começamos um novo ciclo da espécie humana quando começamos a falar. Quando a gente começou a escrever há cerca de 6 mil anos, nós introduzimos na sociedade o monoteísmo. Se vocês analisarem, vocês que são religiosos, vocês que adotam uma determinada religião, vocês vão perceber que todas as religiões que a gente vive começaram com um livro. A palavra Bíblia é de biblioteca. Bíblia é o primeiro livro. É o livro que permite que as pessoas consolidem uma determinada mensagem que não podia ser passada para os outros, porque as pessoas não tinham aonde ler as mensagens. E a partir daí a gente cria as grandes religiões, e essas grandes religiões nos levam às grandes civilizações. Olha a relação que existe entre a chegada de uma nova mídia e as mudanças da sociedade. Depois nós introduzimos, em 1450, uma nova etapa da escrita, que foi a escrita impressa. A chegada da escrita impressa em 1450 funda a sociedade moderna. É a partir dali que a gente começa um processo do capitalismo, da república, do livre mercado, do fim da escravidão.
A partir de 1450, a gente sai da monarquia absoluta e vai para a república, funda a sociedade moderna, constrói as empresas que a gente está mais ou menos acostumado, por causa da chegada da prensa em 1450. Então, nós estamos vivendo o início de uma revolução civilizacional. Nós somos a primeira geração que vive uma revolução. Nós somos a primeira geração dessa revolução civilizacional. Qual é a diferença dessa revolução civilizacional para as outras? A outra revolução que nós vivemos no passado, da passagem da monarquia absoluta para a república, foi uma mudança radical, mas não foi tão disruptiva como a nossa, nesse momento. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Os índios dizem que os índios, quando viram as caravelas chegando, eles não conseguiam entender o que eram aquelas caravelas. A capacidade, a mentalidade dos índios, a maneira que os índios pensavam, era uma maneira tão diferente daquelas caravelas que estavam chegando, que os índios não conseguiam entender o que estava acontecendo. E eu queria dizer que vocês, eu não estou chamando vocês de índios, mas eu estou dizendo que vamos pensar numa coisa, gente, para a gente ver como é que essa questão do índio e da caravela. Vamos falar de uma coisa bem concreta, uma cooperativa de táxi. Eu saí do Rio de Janeiro conversando com um motorista que era táxi e fui para o Uber, para vocês sentirem a crise. Uma autonomia de táxi custava no Rio de Janeiro R$200 mil. Hoje está valendo 60 mil. Caiu de 200 para 60 mil. O cara perdeu 140 mil reais de autonomia. A cooperativa de táxi não fez o Uber. A indústria da música não fez o MP3 e o Napster. A TV Globo não fez o YouTube. Não conseguiu fazer. E aí eu fico me perguntando, por que não conseguiu fazer? Porque é uma coisa tão diferente, tão fora do padrão. E quando a gente pensa em competitividade, quando a gente pensa que a gente está precisando pensar na competitividade no futuro, a gente olha para o concorrente. Mas para onde ele tem que olhar? Para olhar para o Uber. O que uma cooperativa de táxi poderia fazer para evitar perder espaço para o Uber? O que a TV Globo teria que fazer para evitar que o YouTube acontecesse? Eu digo para os meus alunos, já tenho vários alunos que inclusive são da TV Globo, a TV Globo, se ela estivesse na Bolsa de Valores, porque ela pode estar tirando onda, que ela continua a TV Globo, ela tem o seu poder, mas se você estivesse na Bolsa de Valores, a TV Globo, quando começou a acontecer YouTube, Google, essas coisas, ela devia ter um valor de mercado de uns R$50, 60. Hoje vale R$6, R$8. Perdeu o poder aquisitivo, perdeu o público e o principal, perdeu a juventude. A juventude hoje não vê mais TV Globo. Mas vê o The Voice. Então, dentro da análise que eu estou fazendo, e eu quero mostrar para vocês o porquê e para onde as coisas estão indo, qual é a situação que a gente tem hoje. O grande desafio das empresas que vão vingar no futuro, que serão líderes de mercado, que serão locomotivas de mercado, que estarão na frente do mercado, porque não adianta dizer que está no mercado e ir cada vez mais para o passado. Você vai pegar pessoas mais velhas, vai pegar pessoas que não conectam à internet e vai dizer, não, eu estou bem no mercado, porque eu estou pegando, olha, eu estou... Não, você está indo para o passado. Você está indo para pessoas que não consumiam, é o que a TV Globo está fazendo. Ela está indo para a classe C, para a classe D, mas ela não está ganhando um novo mercado. Ela perdeu o poder aquisitivo. As pessoas, o alto poder aquisitivo foi para o Netflix, foi para o YouTube.
é uma crise de mentalidade. Nós não conseguimos entender as caravelas que estão chegando. E eu estou falando isso para vocês, que eu tive mais de 3.000 alunos. E as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de passar da mentalidade pré para o pós-digital. É uma tragédia isso. Eu digo para vocês, é uma tragédia isso. Porque nós estamos vivendo uma velocidade de mudança que não está permitindo as pessoas se adaptarem. Aquela geração depois da Idade Média, da chegada da mídia, elas tiveram 350 anos para se adaptar. Do dia que chegou a prensa até a República, foram 350 anos. Hoje nós estamos vivendo na mesma geração o táxi e o Uber. É uma tragédia. E você vê pessoas que têm empresas de muitos anos, que sempre conseguiram passar por todas as crises e não conseguirem ter resposta para esse processo. Esse é o meu esforço nesses últimos anos, tentar ajudar as pessoas a superar isso. E eu digo para vocês, é muito difícil. Aí vamos entrar no Uber. E por que o Uber, para mim, é um novo modelo de administração? Por que o Uber, eu estou falando de Ubers, eu estou falando do Airbnb, eu estou falando do Uber, eu estou falando do Netflix, eu estou falando do YouTube, eu estou falando do Facebook, que são empresas que estão conseguindo liderar mercados, ganhar espaço muito rápido. Se elas estão ganhando espaço, é porque o consumidor está topando. E se o consumidor está topando, é porque eles estão resolvendo uma demanda. E qual é a demanda que existe hoje na sociedade? Qual é o desafio que a gente tem pela frente? Nós todos, a espécie humana, vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês. Nós precisamos criar empresas que consigam resolver problemas de forma exponencial, massiva, de muita gente, muita gente, muita gente. Como é que o Uber funciona? Qual é essa grande novidade que o Uber criou? Que é completamente diferente do que a gente está acostumado. Quantos gerentes tem no Uber? Vocês sabem? Alguém poderia me dizer, não estava lendo o livro, quantos gerentes tem no Uber? Nenhum. Zero. Aí vocês vão falar, isso é uma bagunça, não tem como. Não tem como ter 0 gerentes e a gente ter uma empresa que funcione sem gerente. E aí eu vou dizer para vocês, a grande novidade que a gente vai ter nesse novo mundo. Eu uma vez fiz uma matéria na Época Negócio, que foi a matéria mais compartilhada de 2015 na Época Negócio, que eu disse que nós íamos acabar com os gerentes. Quase apanhei, não podia nem sair na rua, tive que sair de óculos escuros. E as pessoas diziam, não tem como acabar o gerente. E aí que está o problema da mentalidade. O Uber não tem gerente. E o Uber é o que ele é porque não tem gerente. O Airbnb não tem gerente. O YouTube não tem gerente. O Facebook não tem gerente. E aí a questão das caravelas. Como é que uma empresa funciona sem gerente? E é essa a grande dificuldade da nossa mentalidade, porque a gente, na cabeça da gente, desde que a gente começou a trabalhar, desde que a gente está funcionando, todo mundo sabe como funcionam as coisas, alguém coordena os processos e as pessoas. É assim que a gente está acostumado a trabalhar. A competição hoje, a taxa competitiva não é o modelo de administração que a gente tem hoje, que a gente está acostumado. É este modelo de administração contra outro modelo de administração. É isso que eu queria alertar vocês. Eu estou tentando trazer aqui um antivírus para vocês. Vocês não vão competir com uma nova empresa. Vocês vão competir com um novo modelo de administração completamente diferente que vocês não conseguem entender, vocês não conseguem perceber. Porque é realmente muito difícil entender. Eu estou falando para vocês que, eu estudo isso há 20 anos. E para mim foi muito difícil.
Mas a gente não pode evitar o futuro está chegando, então a gente tem que se mexer. Como é que o Uber funciona? O Uber, ele consegue não ter gerente, porque o Uber introduz na sociedade uma nova forma, uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação. Eu vou mostrar para vocês que a forma de comunicação do Uber é muito parecida com a forma de comunicação das formigas. A gente está abandonando, de certa forma, um modelo que a gente tinha dos mamíferos e está indo para o mundo das formigas. Pô, mas que loucura é essa? Mas é assim que a gente está fazendo. E é por causa dessa nova linguagem das formigas que o Uber consegue ser Uber. Como é que aquilo tudo funciona? Qual é a mágica daquela história toda? É usar a comunicação das formigas. Vou fazer aqui um teatrinho para vocês das formigas. Para vocês entenderem como é que funciona a comunicação das formigas, para vocês entenderem como é que a gente vai usar essa comunicação das formigas. Então, suponhamos que aqui nós temos esse púlpito aqui, é um caminho de formiga, aqui o papel é outro e esse instrumento musical é o terceiro caminho das formigas, tá certo? Então, se a gente trabalhasse no modelo mamífero, que é o modelo que a gente está acostumado, você teria essas opções, aí o lobo aqui, o líder dos lobos, dizia, não, o caminho aqui, o melhor caminho é esse aqui. Aí o líder do lobo ia, todo mundo vinha atrás, porque o líder dos lobos tinha lá, por alguns critérios que os lobos decidiram, que aquele cara é o cara. O líder alfa das hienas e tal. As formigas não funcionam assim, e as formigas não funcionam assim porque é muito mais formiga, e a gente está começando a imitar as formigas porque a gente é muito mais gente. Como é que as formigas trabalham? Vocês vão ver que a gente está imitando radicalmente as formigas, porque vocês fazem isso todos os dias sem saber. Vem a formiguinha aqui, papapá. A formiga tem um mouse bundástico. O mouse bundástico das formigas, todo mundo já deve ter percebido aonde fica o mouse das formigas, tá certo? Então a formiga tem um mouse bundástico. Ela vem aqui, entra aqui, opa, tem esse caminho aqui, não tem comida. Então ela vem com o mouse dela, ela não atua no mouse dela, deixa o mouse calminho. Quando ela vem aqui, ela percebe que aqui atrás desse papel tem comida. O que ela faz? Ela vai clicar, deixar um rastro químico, ela vai curtir o caminho para avisar as outras que tem comida. Olha só, a formiga clica o caminho. O que fazem as outras formigas? As outras formigas que estão vindo, que não precisam de líder alfa, sentem o cheiro do caminho e veem que aquele caminho está curtido. O que elas fazem? Elas entram para começar a comer a comida e trazer a comida. Quando vem a última, que não tem mais comida, o que ela faz? Ela descurte o caminho. Esse modelo das formigas permite que eu não precise ter o líder alfa para coordenar os processos. Está dando para entender? Como é que o Uber funciona e não tem gerente? Como é que eu faço o controle das pessoas? Eu dou estrelinha para os motoristas. No momento que o motorista do Uber não tem mais 4.7 estrelinha, ele sai da plataforma. Não é um gerente que define que o motorista do Uber está vacilando. Quem define que o motorista do Uber está vacilando são as estrelinhas que eles recebem. Igual as formigas. E no momento que ele está vacilando com 4.5, 4.3, ele sai da plataforma. Eu não preciso de gerente. Eu consigo fazer com que o consumidor, o cliente, consiga definir quais são os motoristas que funcionam e quais são os motoristas que não funcionam. Eu alugo o apartamento pelo Airbnb. Então, eu tenho a avaliação de todas as pessoas que vão chegar na minha casa que já passaram por outras pessoas. E aí,
Isso é uma coisa fundamental. As pessoas não fazem negócio sem confiar nas outras pessoas. Todo mundo sabe disso. Só que a gente está saindo da confiança pessoal, da confiança gerencial, da confiança líder alfa, e nós estamos criando um novo modelo de confiança, que é a confiança participativa. Eu confio no cara do Mercado Livre que está me vendendo uma bateria no Piauí porque eu sei da avaliação que ele tem dentro do Mercado Livre. Está dando para entender a competição que a gente está passando? Então, no momento que uma empresa introduz este modelo que eu estou chamando de curadoria, de administração 3.0, no momento que eu introduzo este modelo, eu consigo ser muito mais competitivo do que o modelo anterior. Aonde entrar em algum mercado, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Se em algum mercado que vocês trabalham, entrar nesse modelo, ele vai derrubar radicalmente o negócio de vocês. Porque esse modelo é exponencial. Eu consigo aumentar o número de pessoas que trabalham, eu consigo reduzir o meu custo e eu consigo trazer a garotada para esse modelo. Eu mato o negócio que está atrás. Eu simplesmente acabo com o mercado em poucos meses. Então, a competição que a gente está falando, vocês não estão competindo com uma outra empresa. O Uber não é um novo modelo de negócio. O Uber construiu um novo modelo de administração. Isso não é a mesma coisa. Eu não posso dizer que a gestão que a gente pratica é igual que o Uber faz, é outra coisa. E a explicação que eu estou trazendo para vocês é possível um novo modelo de administração da sociedade? Nós já fizemos isso no passado. Quando nós aumentamos o número de pessoas no final da Idade Média, nós tivemos que matar o rei. Cortamos literalmente a cabeça do rei. E hoje nós não estamos cortando a cabeça, mas nós estamos começando a eliminar os gerentes, os intermediadores, os corretores, os professores, os editores, os caixas de banco, porque nós precisamos aumentar a qualidade na quantidade. E o modelo de gestão não consegue. Vou dar um exemplo para vocês, que é o paradoxo da administração. Eu jogo isso para todos os alunos de administração. Eu trabalhei 3 anos na prefeitura, formei 140 profissionais na prefeitura do Rio, na área de tecnologia, nessa discussão que vocês estão vendo aqui. A prefeitura do Rio tem 10 mil ônibus. Quantos fiscais? Chutem, por favor. 10 mil ônibus. Quantos fiscais? 200? 40. A prefeitura tem 10 mil ônibus para fiscalizar, 40 fiscais. Não tem dinheiro para aumentar os fiscais. Como é que eu saio desse paradoxo? Eu estou mostrando para vocês um caso concreto. Por que a gente vai implantar a curadoria? O que eu faço? Coloco o aplicativo na mão de todos os passageiros. De um custo baixíssimo, eu consigo sair de 40 para 1 milhão de fiscais. Está dando para entender? No dia que uma prefeitura colocar aplicativo para resolver o problema da fiscalização, todas as prefeituras vão usar esse modelo. Assim, sim ou não? Porque é muito mais barato e muito mais eficaz. Cada pessoa de dentro de um ônibus está olhando para o motorista falando, está dirigindo mal, está correndo muito, tem barata, tem isso, tem aquilo. Como é que vai resolver o problema da fiscalização? Aplicativo na mão das pessoas, sim ou não? É óbvio que vai ser isso. É só fazer assim. Qual é o problema? Por que a gente não faz isso? Mentalidade. Não faz por causa de mentalidade. Não é porque não funciona. Não é porque não tem tecnologia. Não é porque já não estão fazendo, é porque a gente não consegue sair. Não consegue ver as caravelas. Então, como é que a gente consegue sair? E como é que a gente consegue... Pô, então tudo bem. Beleza, como é que a gente poderia enfrentar esse problema?
eu passei 11 anos escrevendo um livro, esse livro está saindo agora, Administração 3.0. Eu fiz esse estudo todo e tal, e faço uma sugestão para os clientes. Há uma dificuldade de implantar essa metodologia, porque a pessoa tem que passar por essa lava-jato de mentalidade. A pessoa tem que entender claramente que nós estamos indo para um novo modelo de administração. E aí eu digo que isso é uma vacina competitiva. Você vai dizer, eu acho que no meu setor não vai ser uberizado. Digamos que você considere isso. Eu acho que no meu setor não vai ser uberizado. Porque aí vem uma série de desculpas. Tá bom. Mas você garante isso? E se uberizarem? O que você pode fazer? Você pode se antecipar? Então a minha sugestão que eu faço, depois desse tempo todo, é criar uma área separada, que pode ser setorial, que a gente está conversando aqui com o pessoal de Florianópolis, para a gente fazer isso através de um setor, do comércio, ou de um determinado setor específico, criar uma área separada. Essa área separada da empresa, deixa a empresa lá funcionando, com seus clientes, espetacular, com as coisas todas, continua inovando, vai fazendo, beleza. Ninguém está falando para parar e ganhar dinheiro. Mas vamos criar uma área separada. Essa área separada vai estudar, vai começar a pensar, vai começar a se capacitar na uberização. Vai ter esse foco. Qualidade na quantidade. Qualidade na quantidade. Qualidade na quantidade. Uberização. Aonde está acontecendo isso? Lá fora. Aonde está acontecendo isso no meu setor? No Brasil. Tem alguma startup falando isso? Tem alguma coisa acontecendo nessa área? O que eu posso fazer nessa área? O que o meu cliente toparia? Que tipo de projeto eu posso fazer? Que tipo de mentalidade eu posso mudar? Qual é a coisa que eu preciso fazer? E aí aquela área começa a produzir quase como se fosse uma startup para matar a antiga empresa, para começar a criar um novo modelo de administração, fazendo a ponte entre administração 2.0 para administração 3.0. Muita gente, quando a gente fala dessa área, diz assim, então você está falando, e aí as empresas estão criando essa área, Tecnisa tem, Porto Seguro tem, Itaú tem, Bradesco tem, áreas que eles chamam de laboratório disruptivo, de inovação, etc. Mas todos os laboratórios disruptivos, este é o meu diagnóstico, vocês não precisam acreditar nele, é o meu diagnóstico. Todas as empresas pensam, eu vou fazer o meu laboratório disruptivo para trazer de volta para a minha atual empresa. Eu tenho experiência, e eu vou dizer isso para vocês, já tive 2 anos na Petrobras, 2 anos no BNDES, 2 anos no Dataprev, na Prodesp, 2 anos, já trabalhei com a Noga, trabalhei com a Vale, conversando com as pessoas, etc. E digo para vocês o seguinte, não é possível misturar Uber com cooperativa de táxi. São 2 coisas separadas. Se você misturar, não vai funcionar. Vai criar uma quizumba danada. É misturar formiga com tamanduá. Tamanduá é o modelo atual e formiga é o novo modelo. Você bota a formiga com tamanduá, você já sabe que o tamanduá vai comer a formiga. Essa área separada é uma área inovadora que percebe, pela experiência do táxi, pela experiência da música, pela experiência da mídia, eu estou trabalhando em cima de realidade. Não é blá 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 nem mimimi. É o que já aconteceu, porque muita gente começa a falar, mas não olha para o que aconteceu. Vamos aprender com os outros. O táxi perdeu espaço para o Uber. A TV Globo perdeu espaço para o YouTube. Eu preciso me preparar para um YouTube no meu mercado. Eu estou fazendo inovação, estou me preparando para isso? Sim ou não? Não. A competição hoje é procurar esse novo modelo de negócio. E isso exige uma revisão de mentalidade. Eu não estou dizendo que a empresa... Eu não quero entrar em alarmismo, porque eu detesto alarmismo. Vocês têm que se mexer, que a empresa de vocês vai acabar, que não sei o quê. Eu não acho nada disso. Existe uma taxa de concorrência, uma taxa competitiva,
E eu percebo que todas as empresas que não estão adotando esse novo modelo estão perdendo a taxa competitiva. Não é que vão fechar. Eu tenho lá no Rio uma brincadeira que eu faço. Lá no Rio tem 3 lugares. E eu digo que a pessoa que não está indo para a uberização, ela ia para Búzios no final do ano, que é uma cidade mais cara. Depois ela passa para Iguaba Grande, que é uma cidade um pouco mais barata. E depois ela passa para Iguaba Pequena, que é uma cidade mais pequenininha ainda. A pessoa vai perdendo competitividade. Continua operando, mas vai perdendo competitividade. Deixa de ser a locomotiva do mercado. Então, amigos e amigas, eu venho trazer para vocês o resultado dos meus estudos, de tudo que eu pensei. Eu até brinco que tem muita gente que faz muito mais palestra do que eu. Tem gente que faz 3 vezes mais palestra que eu, porque as pessoas falam o que as pessoas querem ouvir. Eu falo o que eu acho que as pessoas têm que ouvir. E o que eu digo para vocês têm que ouvir isso. Nós estamos vivendo uma crise civilizacional, uma ruptura civilizacional, e o grande competidor de vocês é o novo modelo de administração, que a nossa mentalidade, a mentalidade de vocês não conseguem entender. E a capacidade que vocês vão ter de entender esse modelo, de conseguir superar a mentalidade atual e de criar áreas inovadoras para fazer essa mudança vai ser significativa no resultado de vocês nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Obrigado. Nossa. Alô? Aí, agora sim, nós agradecemos ao jornalista, empreendedor, doutor em Ciência da Informação, Carlos Nepomuceno, pela palestra. Quem pediu, por gentileza, permaneça aqui com a gente, por favor, aqui um pouco mais no palco, para que receba das mãos do nosso presidente da FEComércio Santa Catarina, FEComércio Santa Catarina, senhor Bruno Breithaupt, que receba das mãos do nosso presidente um exemplar do Caderno de Serviços 2017, por favor. E aí? Tem que desaprender, né? Pô? Começar tudo do zero. Pô. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigado. Boa palestra, tá? Também com uma forma de agradecimento. Obrigado mais Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui conosco. Nós agradecemos, então, o senhor Carlos Nepomuceno, palestrante desta noite. E gostaríamos de dizer a todos que chegamos e vamos nos encaminhando ao fim desta cerimônia, aproveitando para informar a todos que o estacionamento ele é gratuito e o ticket deve ser validado lá na saída, na recepção do hotel. Em nome do Sistema FEComércio, SESC e SENAC Santa Catarina, agradecemos o prestígio que recebemos de todos vocês na noite de hoje. E após o coquetel será servido a seguir, aqui em frente, no hall em frente, os senhores receberão, claro, como prometido anteriormente, um exemplo